Sextou, né, pessoal? Pessoal, aquela empolgação. Oh, sextou! Hoje é sexta-feira, Deus! Yeah. Talvez muitos estão nessa empolgação, que é até legal, né? É até lindo de se ver. Mas talvez tem muitos aí, pessoal, que amanheceu aí, o dia tá amargurado, o coração tá triste, tá batido, talvez tá desempregado, doente, ou tá com problema, e quem não tem problema, não é mesmo? Mas eu quero dedicar esse salmo para vocês, Salmo 121, parágrafo 1. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que versículo lindo, que palavra linda, pessoal. Então se você está aí triste, amargurado, abatido, não... Lembre-se de uma coisa. Quando o salmista diz assim, leva os meus olhos para os montes, talvez ele queria dizer assim, ó, quando eu estou olhando para o meu problema, que é grande demais, que é muito grande o meu problema, eu tenho um Deus maior,